Sempre fui atraído pelo desconhecido, mas nunca imaginei que essa curiosidade me levaria a um pesadelo. Naquela noite chuvosa, enquanto a tempestade rugia lá fora, recebi uma mensagem estranha em meu celular. Era um número desconhecido, e a mensagem dizia apenas: "Vá até o farol. Eles estão esperando por você." Um arrepio percorreu minha espinha. O farol abandonado na costa era o cenário de muitas lendas locais, e eu sabia que ninguém deveria se aproximar dele à noite. A chuva caía em torrentes enquanto eu dirigia em direção ao farol. A estrada era estreita e sinuosa, cercada por árvores altas que pareciam se inclinar para mim, como se estivessem tentando me avisar. Cada curva me levava mais fundo na escuridão, e a sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Quando finalmente cheguei ao farol, ele se erguia como um fantasma contra o céu tempestuoso. O farol estava em ruínas, suas janelas quebradas e a porta entreaberta balançando ao vento. Hesitei por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Entrei, e o ar estava impregnado de um cheiro de mofo e sal. As paredes estavam cobertas de grafites e símbolos estranhos que pareciam pulsar com uma energia sinistra. O silêncio era opressivo, e o único som era o eco da chuva batendo no telhado. Enquanto explorava os cômodos escuros, ouvi um sussurro vindo do andar de cima. "Ajude-nos!" A voz era fraca e desesperada, como se estivesse presa entre as paredes do farol. Meu coração disparou. Algo dentro de mim sabia que não deveria continuar, mas a necessidade de descobrir a origem daquela voz me empurrou para cima. Subi as escadas rangentes, cada passo ecoando na escuridão. O sussurro ficou mais forte à medida que me aproximava do topo. Ao abrir a porta para a sala do farol, encontrei uma cena horripilante. Várias figuras encapuzadas estavam em círculo ao redor de um altar improvisado feito de pedras e ossos. No centro, uma vela acesa lançava uma luz fraca sobre um livro antigo aberto. As figuras se voltaram para mim ao mesmo tempo, revelando rostos pálidos e olhos vazios que pareciam olhar diretamente para minha alma. "Você veio", disse uma delas com uma voz gélida. "Estamos esperando por você." O medo tomou conta de mim enquanto percebia que não eram apenas pessoas, eram almas perdidas presas naquele lugar. Desesperado, tentei recuar, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As sombras começaram a se mover, contorcendo-se como serpentes ao meu redor enquanto sussurros se transformavam em gritos ensurdecedores: "Libere-nos!" A sensação de claustrofobia aumentou. Eu estava cercado por uma força maligna que queria me aprisionar junto com eles. Em meio ao caos, lembrei-me da mensagem que recebi: "Eles estão esperando por você." Compreendi que eu era parte do ritual macabro que estava prestes a acontecer. Com todas as minhas forças, lutei contra o pânico e gritei: "Não! Eu não vou ficar aqui!" Mas as figuras começaram a avançar em minha direção. Com um último esforço desesperado, consegui abrir uma janela quebrada e pulei para fora do farol. A queda foi dolorosa, mas o ar frio da noite me envolveu como um abraço acolhedor. Olhei para trás enquanto corria pela praia. As figuras ainda estavam lá, observando-me com olhares vazios enquanto sussurros diminuíam lentamente. Quando finalmente cheguei ao meu carro e liguei o motor, percebi que havia deixado algo para trás, algo que nunca poderia ser recuperado. Nos dias seguintes, tentei esquecer aquela noite horripilante, mas as imagens das figuras encapuzadas e os gritos das almas perdidas não saíam da minha mente. Agora sei que algumas curiosidades devem permanecer intocadas e que há lugares onde o medo se torna palpável. Às vezes ainda ouço os ecos daqueles sussurros em meus sonhos, um lembrete constante de que algumas portas devem permanecer fechadas e que algumas almas estão destinadas a vagar eternamente entre as sombras da noite. Sempre fui fascinado por histórias de mistério e terror, mas nada poderia me preparar para o que encontrei naquela noite fatídica. A cidade de Eldred tinha uma cripta antiga, localizada sob a igreja mais velha da região. Os moradores evitavam falar sobre ela, mas sussurros sobre almas perdidas e rituais sombrios circulavam entre os mais velhos. Quando um amigo me desafiou a explorar a cripta, minha curiosidade superou meu medo. Naquela noite, munido de uma lanterna e um espírito aventureiro, desci as escadas em espiral que levavam ao subterrâneo. O ar estava gelado e pesado, e cada passo que eu dava ecoava nas paredes de pedra.
A luz da lanterna tremulava, lançando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. Assim que cheguei ao fundo, um cheiro de mofo e decomposição invadiu minhas narinas. A cripta era um espaço amplo, com nichos nas paredes onde os restos mortais de antigos moradores estavam guardados. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da água pingando do teto. Enquanto explorava, percebi que havia algo diferente naquele lugar, uma sensação de que não estava sozinho. Olhei ao redor, mas tudo o que vi foram ossos e túmulos cobertos de poeira. Foi então que ouvi um sussurro suave vindo de um dos nichos: "Ajude-me." A voz era fraca e desesperada, como se alguém estivesse preso ali dentro. Meu coração disparou. Eu sabia que deveria sair dali, mas a curiosidade me impediu de recuar. Aproximando-me do nicho, vi uma pequena abertura coberta por uma grade enferrujada. "Por favor, ajude-me", a voz implorou novamente. Era inegável. Havia alguém ou algo ali dentro. Com um impulso irracional, comecei a puxar a grade com todas as minhas forças. Ela rangeu e estalou até finalmente se soltar com um estrondo. A abertura revelou um espaço escuro e úmido, e o sussurro tornou-se mais intenso. Quando olhei para dentro do nicho, vi uma figura encapuzada, seus olhos brilhando na penumbra. "Você me libertou", disse ela com uma voz que parecia ecoar em minha mente. Um frio intenso percorreu meu corpo enquanto eu recuava involuntariamente. A figura estendeu a mão esquelética em minha direção, como se quisesse me puxar para dentro daquele espaço sombrio. Desesperado, tentei recuar, mas as sombras ao meu redor começaram a se agitar. As paredes da cripta pareciam se fechar sobre mim enquanto sussurros aumentavam em volume: "Fique conosco." O pânico tomou conta de mim enquanto eu lutava para encontrar uma saída. As vozes eram agora gritos desesperados de almas perdidas clamando por libertação. Com todas as minhas forças, corri para o caminho de volta pelas escadas em espiral. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se algo estivesse tentando me puxar para trás. Finalmente alcancei a porta da cripta e a empurrei com toda a minha força. O ar fresco da noite me envolveu quando finalmente escapei daquela prisão sombria. Enquanto corria pela rua deserta, olhei para trás e vi a entrada da cripta iluminada pela luz da lua, mas não estava vazia. A figura encapuzada estava à porta, observando-me com aqueles olhos brilhantes e vazios. O medo tomou conta de mim novamente. Sabia que algo havia mudado dentro de mim naquela noite. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu na cripta, mas as vozes nunca saíram da minha cabeça. Às vezes ainda ouço aquele sussurro suave em meus sonhos: "Ajude-me." E sempre que fecho os olhos à noite, sinto o olhar daquela figura me acompanhando nas sombras. Agora entendo que algumas portas não devem ser abertas e que há lugares onde as almas vagam eternamente em busca de libertação. Eldred pode parecer uma cidade comum durante o dia, mas à noite ela esconde segredos horripilantes sob sua superfície tranquila. Segredos que podem muito bem me consumir se eu não tomar cuidado. E assim sigo em frente com um peso no coração. Sei que fiz uma promessa àquela alma presa na cripta e que sua história ainda precisa ser contada, mesmo que isso signifique enfrentar novamente o terror das sombras que habitam aquele lugar esquecido pelo tempo. A noite estava envolta em uma névoa espessa quando decidi explorar a velha mansão no final da rua. Ninguém se atrevia a se aproximar dela, pois as lendas locais falavam de uma família que desapareceu misteriosamente há décadas. Diziam que, nas noites de lua cheia, os ecos de risos infantis e gritos desesperados podiam ser ouvidos saindo de suas paredes. Embora o medo me consumisse, minha curiosidade era mais forte. Assim que pisei no jardim, uma sensação estranha me envolveu. As flores murchas pareciam se inclinar para mim, como se quisessem me avisar para não entrar. A porta da mansão estava entreaberta, rangendo suavemente ao ser empurrada. O ar dentro estava pesado e carregado de um cheiro de mofo e decadência. Com uma lanterna em mãos, avancei hesitante pelo corredor escuro. As paredes estavam cobertas de retratos empoeirados da família que ali viverá. Seus olhos pareciam me seguir enquanto eu caminhava, e uma sensação de desconforto começou a se instalar em meu peito. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som da madeira rangendo sob meus pés.
Foi então que ouvi um sussurro suave vindo do andar de cima: ajude-nos. O coração disparou em meu peito. A voz era fraca, quase inaudível, mas havia uma urgência que não pude ignorar. Hesitei por um momento, mas a curiosidade me levou a subir as escadas rangentes. Cada passo parecia ecoar na escuridão, e o sussurro ficou mais claro à medida que me aproximava do segundo andar. Ao chegar ao corredor, percebi que as portas estavam entreabertas, como se estivessem me convidando a entrar. O sussurro agora soava como um lamento: por favor, ajude-nos. Entrei no primeiro quarto à esquerda e encontrei um berço vazio no canto, coberto por uma camada fina de poeira. O lamento parecia vir de dentro do berço. Aproximando-me lentamente, olhei dentro e vi um brinquedo antigo, uma boneca com olhos vazios que pareciam seguir meus movimentos. Um frio percorreu minha espinha quando percebi que a boneca estava segurando um pequeno pedaço de papel amarelado. Tremendo, peguei o papel e li: eles estão aqui, não confie neles. O sussurro tornou-se um grito angustiante: fique conosco. Desesperado, tentei sair do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As sombras nas paredes começaram a se agitar e as vozes aumentaram em volume: ajude-nos. Você é nosso último recurso. O pânico tomou conta de mim enquanto eu lutava para abrir a porta, mas ela parecia estar presa por uma força invisível. Com todas as minhas forças, consegui empurrar a porta e correr para o corredor. Mas as sombras estavam por toda parte agora. Eu podia sentir sua presença ao meu redor. Ao olhar para trás, vi figuras indistintas emergindo da escuridão. Eram rostos conhecidos que eu reconhecia das fotos nas paredes, todos com expressões de desespero. Corri escada abaixo e alcancei a entrada da mansão. Quando finalmente saí para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi as figuras paradas na porta, observando-me com olhos vazios enquanto o sussurro se transformava em gritos desesperados: volte. Você não pode nos deixar. A sensação de culpa me consumiu enquanto eu corria pela rua deserta. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu naquela noite horripilante na mansão, mas as vozes nunca saíram da minha cabeça. Às vezes ainda ouço os ecos dos sussurros em meus sonhos, um lembrete constante do que encontrei naquela casa maldita e das almas perdidas que clamam por ajuda. Agora sei que algumas verdades devem permanecer enterradas nas sombras e que há lugares onde as almas vagam eternamente em busca de libertação. A mansão pode parecer inofensiva durante o dia, mas à noite esconde segredos horripilantes sob sua superfície tranquila, segredos que podem muito bem me consumir se eu não tomar cuidado. E assim sigo em frente com um peso no coração. Sei que fiz uma promessa àquelas almas perdidas e que suas histórias ainda precisam ser contadas, mesmo que isso signifique enfrentar novamente o terror das sombras que habitam aquele lugar esquecido pelo tempo. Naquela noite, a lua cheia iluminava as ruas desertas da minha cidade. Eu sempre fui atraído pelo desconhecido, mas havia um lugar que todos evitavam: o antigo hospital psiquiátrico, agora em ruínas. Diziam que os gritos dos pacientes ainda ecoavam pelos corredores, mesmo após anos de abandono. Minha curiosidade e imprudência me levaram a decidir que era hora de explorar aquele lugar amaldiçoado. Assim que cheguei à entrada do hospital, uma sensação estranha me envolveu. A porta estava entreaberta, rangendo ao ser empurrada. O ar estava impregnado de um cheiro de mofo e decadência, e a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Com uma lanterna em mãos, avancei hesitante pelo corredor principal, onde as paredes estavam cobertas de grafites e manchas de sangue seco. Enquanto explorava os cômodos, ouvi um sussurro vindo do fundo do corredor: ajude-me. A voz era fraca e desesperada, como se alguém estivesse preso ali dentro. Meu coração disparou. Eu sabia que deveria sair dali, mas a curiosidade me impulsionou a seguir em frente. O sussurro se tornava mais forte a cada passo que eu dava. Entrei em uma sala onde as janelas estavam quebradas e as sombras dançavam ao ritmo da luz da lanterna. No centro do quarto havia uma cadeira de rodas velha e enferrujada, e ao lado dela um diário empoeirado. Quando abri o diário, as páginas estavam repletas de anotações confusas sobre vozes e visões. O medo começou a se instalar em meu peito. Foi então que ouvi o sussurro novamente, agora mais próximo: ajude-me.
Olhei para trás e vi uma figura encapuzada na porta, seu rosto escondido nas sombras. Você não deveria estar aqui, ela disse com uma voz gélida que parecia penetrar na minha mente. O pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava encontrar uma saída. Corri para o corredor, mas as sombras começaram a se agitar ao meu redor. As paredes pareciam se fechar, e os sussurros se transformaram em gritos agonizantes: libertem-nos. A sensação de claustrofobia aumentou. Eu estava cercado por almas perdidas clamando por ajuda. Desesperado, procurei por uma porta ou janela para escapar daquela prisão. Finalmente, encontrei uma saída nos fundos do hospital. Quando abri a porta, fui recebido por um vento gélido que parecia querer me puxar para fora. Corri para o jardim abandonado e olhei para trás. Vi a figura encapuzada parada na entrada do hospital, seus olhos brilhando na escuridão. Uma onda de terror me invadiu ao perceber que ela não estava sozinha. Havia outras figuras ao seu redor. Enquanto corria pela trilha do jardim, os ecos dos gritos ainda ressoavam em minha mente. Eu sabia que não poderia ignorar o que havia encontrado naquela noite horripilante. A cidade parecia tranquila à luz da lua, mas eu sabia que algo maligno ainda habitava aqueles corredores escuros. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu no hospital psiquiátrico, mas as imagens das figuras encapuzadas e os gritos das almas perdidas não saíam da minha cabeça. Sempre que passava pela antiga construção durante o dia, sentia um arrepio na espinha e ouvia os ecos das vozes em minha mente, um lembrete constante do que encontrei naquela noite fatídica. Agora entendo que algumas verdades devem permanecer enterradas nas sombras e que há lugares onde as almas vagam eternamente em busca de libertação. O hospital pode parecer inofensivo durante o dia, mas à noite ele esconde segredos horripilantes sob sua superfície tranquila, segredos que podem muito bem me consumir se eu não tomar cuidado. E assim sigo em frente com um peso no coração. Sei que fiz uma promessa àquelas almas perdidas e que suas histórias ainda precisam ser contadas, mesmo que isso signifique enfrentar novamente o terror das sombras que habitam aquele lugar esquecido pelo tempo. A noite estava envolta em uma névoa espessa quando decidi explorar a velha mansão no final da rua. Ninguém se atrevia a se aproximar dela, pois as lendas locais falavam de uma família que desapareceu misteriosamente há décadas. Diziam que, nas noites de lua cheia, os ecos de risos infantis e gritos desesperados podiam ser ouvidos saindo de suas paredes. Embora o medo me consumisse, minha curiosidade era mais forte. Assim que pisei no jardim, uma sensação estranha me envolveu. As flores murchas pareciam se inclinar para mim, como se quisessem me avisar para não entrar. A porta da mansão estava entreaberta, rangendo suavemente ao ser empurrada. O ar dentro estava pesado e carregado de um cheiro de mofo e decadência. Com uma lanterna em mãos, avancei hesitante pelo corredor escuro. As paredes estavam cobertas de retratos empoeirados da família que ali viverá. Seus olhos pareciam me seguir enquanto eu caminhava, e uma sensação de desconforto começou a se instalar em meu peito. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som da madeira rangendo sob meus pés. Foi então que ouvi um sussurro suave vindo do andar de cima: ajude-nos. O coração disparou em meu peito. A voz era fraca, quase inaudível, mas havia uma urgência que não pude ignorar. Hesitei por um momento, mas a curiosidade me levou a subir as escadas rangentes. Cada passo parecia ecoar na escuridão, e o sussurro ficou mais claro à medida que me aproximava do segundo andar. Ao chegar ao corredor, percebi que as portas estavam entreabertas, como se estivessem me convidando a entrar. O sussurro agora soava como um lamento: por favor, ajude-nos. Entrei no primeiro quarto à esquerda e encontrei um berço vazio no canto, coberto por uma camada fina de poeira. O lamento parecia vir de dentro do berço. Aproximando-me lentamente, olhei dentro e vi um brinquedo antigo, uma boneca com olhos vazios que pareciam seguir meus movimentos. Um frio percorreu minha espinha quando percebi que a boneca estava segurando um pequeno pedaço de papel amarelado. Tremendo, peguei o papel e li: eles estão aqui, não confie neles. O sussurro tornou-se um grito angustiante: fique conosco. Desesperado, tentei sair do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As sombras nas paredes começaram a se agitar e as vozes aumentaram em volume: ajude-nos.
Você é nosso último recurso. O pânico tomou conta de mim enquanto eu lutava para abrir a porta, mas ela parecia estar presa por uma força invisível. Com todas as minhas forças, consegui empurrar a porta e correr para o corredor. Mas as sombras estavam por toda parte agora. Eu podia sentir sua presença ao meu redor. Ao olhar para trás, vi figuras indistintas emergindo da escuridão. Eram rostos conhecidos que eu reconhecia das fotos nas paredes, todos com expressões de desespero. Corri escada abaixo e alcancei a entrada da mansão. Quando finalmente saí para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi as figuras paradas na porta, observando-me com olhos vazios enquanto o sussurro se transformava em gritos desesperados. Volte. Você não pode nos deixar. A sensação de culpa me consumiu enquanto eu corria pela rua deserta. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu naquela noite horripilante na mansão, mas as vozes nunca saíram da minha cabeça. Às vezes ainda ouço os ecos dos sussurros em meus sonhos, um lembrete constante do que encontrei naquela casa maldita e das almas perdidas que clamam por ajuda. Agora sei que algumas verdades devem permanecer enterradas nas sombras e que há lugares onde as almas vagam eternamente em busca de libertação. A mansão pode parecer inofensiva durante o dia, mas à noite esconde segredos horripilantes sob sua superfície tranquila, segredos que podem muito bem me consumir se eu não tomar cuidado. E assim sigo em frente com um peso no coração. Sei que fiz uma promessa àquelas almas perdidas e que suas histórias ainda precisam ser contadas, mesmo que isso signifique enfrentar novamente o terror das sombras que habitam aquele lugar esquecido pelo tempo. A noite estava envolta em uma escuridão profunda quando decidi me aventurar na floresta que cercava minha cidade. Sempre ouvi histórias sobre o que habitava aquelas sombras, criaturas estranhas e espíritos vingativos que se alimentavam do medo dos incautos. Mas a curiosidade era mais forte do que o medo, e eu precisava descobrir a verdade por trás das lendas. Assim que entrei na floresta, uma brisa fria soprou, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. As árvores eram altas e retorcidas, suas copas formando um dossel que bloqueava a luz da lua. A cada passo que eu dava, o chão coberto de folhas secas estalava sob meus pés, quebrando o silêncio opressivo. Algo dentro de mim dizia para virar e voltar, mas eu continuei. À medida que me aprofundava na floresta, comecei a ouvir sussurros. No início, pensei que eram apenas os sons da natureza, mas logo percebi que as vozes pareciam se comunicar. Vá embora, diziam em uníssono, como se fossem ecos de advertência. O coração começou a disparar em meu peito, mas a curiosidade me impulsionou a seguir em frente. Depois de alguns minutos caminhando, encontrei uma clareira iluminada pela luz da lua. No centro dela havia um altar coberto de musgo e cercado por pedras dispostas em círculo. Algo naquele lugar parecia errado. Uma sensação de opressão tomou conta de mim. As vozes se tornaram mais insistentes. Ajude-nos. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Decidi me aproximar do altar, atraído por uma força inexplicável. Quando cheguei mais perto, percebi que havia objetos estranhos dispostos sobre ele. Ossos pequenos e objetos pessoais, um relógio quebrado, um broche enferrujado e uma boneca antiga com olhos vazios. Um frio intenso percorreu minha espinha ao entender que aqueles eram os vestígios de pessoas que haviam desaparecido na floresta. Foi então que ouvi um grito agudo cortando o ar. Não era humano. O som parecia vir das sombras ao redor da clareira. Olhei para trás e vi figuras encapuzadas emergindo da escuridão, seus rostos ocultos nas sombras. Você não deveria estar aqui, uma delas sussurrou com uma voz gélida. O pânico tomou conta de mim enquanto tentava recuar. As figuras começaram a se aproximar lentamente e as vozes aumentaram em volume. Fique conosco. O medo me paralisou por um momento. Eu sabia que precisava sair dali. Com todas as minhas forças, consegui girar e correr de volta pela trilha que havia percorrido. Mas a floresta parecia ter mudado. As árvores agora estavam mais próximas, como se quisessem me aprisionar. Corri sem olhar para trás, mas os sussurros se transformaram em gritos desesperados. Ajude-nos. Você é nosso último recurso. A sensação de claustrofobia aumentou enquanto as sombras pareciam se fechar ao meu redor. Finalmente avistei a saída da floresta à distância e redobrei meus esforços.
Quando finalmente alcancei a borda da floresta e pisei no solo firme da cidade novamente, olhei para trás e vi as figuras paradas à entrada da clareira, observando-me com olhos vazios enquanto sussurros diminuíam lentamente. Um arrepio percorreu minha espinha. Sabia que algo havia mudado dentro de mim naquela noite horripilante. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu naquela noite na floresta, mas os ecos das vozes nunca saíram da minha cabeça. Às vezes ainda ouço aqueles sussurros em meus sonhos, um lembrete constante do que encontrei nas profundezas daquela escuridão e das almas perdidas que clamam por ajuda. Agora entendo que algumas verdades devem permanecer enterradas nas sombras e que há lugares onde as almas vagam eternamente em busca de libertação. A floresta pode parecer inofensiva durante o dia, mas à noite esconde segredos horripilantes sob sua superfície tranquila, segredos que podem muito bem me consumir se eu não tomar cuidado. E assim sigo em frente com um peso no coração. Sei que fiz uma promessa àquelas almas perdidas e que suas histórias ainda precisam ser contadas, mesmo que isso signifique enfrentar novamente o terror das sombras que habitam aquele lugar esquecido pelo tempo. A noite estava envolta em um silêncio inquietante quando decidi explorar a velha mansão que se erguia no topo da colina. Sempre ouvi histórias sobre ela, contos de almas perdidas e sussurros que ecoavam entre suas paredes. Os moradores da cidade evitavam aquele lugar, mas a curiosidade me consumia. Com uma lanterna na mão e o coração acelerado, subi a trilha em direção àquela construção sombria. Assim que cheguei à porta, uma sensação estranha me envolveu. A madeira estava gasta e coberta de musgo, e a porta se abriu com um rangido sinistro. O ar estava impregnado de um cheiro de mofo e decadência. À medida que entrei, a luz da lanterna iluminou o corredor escuro, revelando paredes cobertas de retratos empoeirados. Os olhos dos antigos moradores pareciam me seguir, e uma onda de desconforto percorreu minha espinha. Enquanto explorava os cômodos, ouvi um sussurro suave vindo do andar de cima: "Ajude-me." A voz era fraca, quase inaudível, mas havia uma urgência que não pude ignorar. Meu coração disparou. Eu sabia que deveria sair dali, mas a curiosidade me impulsionou a seguir o som. Subi as escadas rangentes, cada passo ecoando no silêncio opressivo da casa. Ao chegar ao segundo andar, o sussurro tornou-se mais claro: "Por favor, ajude-me." O medo começou a se instalar em meu peito enquanto eu olhava para as portas entreabertas ao longo do corredor. Entrei no primeiro quarto à esquerda e encontrei um berço vazio no canto, coberto por uma camada fina de poeira. O sussurro parecia vir de dentro do berço. Aproximando-me lentamente, olhei dentro e vi uma boneca antiga com olhos vazios que pareciam seguir meus movimentos. Um frio intenso percorreu minha espinha ao perceber que a boneca estava segurando um pequeno pedaço de papel amarelado. Tremendo, peguei o papel e li: "Eles estão aqui, não confie neles." O sussurro agora soava como um grito angustiante: "Fique conosco." Desesperado, tentei sair do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As sombras nas paredes começaram a se agitar e as vozes aumentaram em volume: "Ajude-nos. Você é nosso último recurso." O pânico tomou conta de mim enquanto eu lutava para abrir a porta, mas ela parecia estar presa por uma força invisível. Com todas as minhas forças, consegui empurrar a porta e correr para o corredor. Mas as sombras estavam por toda parte agora. Eu podia sentir sua presença ao meu redor. Ao olhar para trás, vi figuras indistintas emergindo da escuridão. Eram rostos conhecidos que eu reconhecia das fotos nas paredes, todos com expressões de desespero. Corri escada abaixo e alcancei a entrada da mansão. Quando finalmente saí para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi as figuras paradas na porta, observando-me com olhos vazios enquanto o sussurro se transformava em gritos desesperados: "Volte. Você não pode nos deixar." A sensação de culpa me consumiu enquanto eu corria pela rua deserta. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu naquela noite horripilante na mansão, mas as vozes nunca saíram da minha cabeça. Às vezes ainda ouço os ecos dos sussurros em meus sonhos, um lembrete constante do que encontrei naquela casa maldita e das almas perdidas que clamam por ajuda. Agora sei que algumas verdades devem permanecer enterradas nas sombras e que há lugares onde as almas vagam eternamente em busca de libertação. A mansão pode parecer inofensiva durante o dia, mas à noite esconde segredos horripilantes sob sua superfície tranquila,
segredos que podem muito bem me consumir se eu não tomar cuidado. E assim sigo em frente com um peso no coração. Sei que fiz uma promessa àquelas almas perdidas e que suas histórias ainda precisam ser contadas, mesmo que isso signifique enfrentar novamente o terror das sombras que habitam aquele lugar esquecido pelo tempo. A noite estava envolta em uma escuridão profunda quando decidi explorar a caverna que sempre me intrigou. Localizada nos arredores da cidade, ela era cercada por lendas sobre desaparecimentos e ecos de vozes que se perdiam nas profundezas. A curiosidade me consumia, e mesmo sabendo dos riscos, não consegui resistir ao chamado daquela escuridão. Assim que entrei na caverna, um frio cortante me envolveu. A luz da minha lanterna mal iluminava as paredes úmidas e escorregadias. O ar estava pesado e carregado de um cheiro de terra molhada e algo mais, algo que eu não conseguia identificar. A cada passo que dava, o som da água pingando ecoava como um lamento distante, aumentando a sensação de que algo estava à espreita. Enquanto caminhava mais fundo, comecei a ouvir sussurros. No início, pensei que eram apenas os sons da natureza, mas logo percebi que as vozes pareciam se comunicar. Ajude-nos, diziam em uníssono, como se fossem ecos de almas perdidas clamando por socorro. Meu coração disparou. Eu sabia que deveria voltar, mas a curiosidade me empurrou para a frente. A caverna se estreitou e eu me vi diante de uma bifurcação. As vozes pareciam vir da esquerda, então segui aquele caminho. À medida que avançava, a escuridão se tornava mais opressiva e as vozes mais insistentes. Venha até nós. O medo começou a se instalar em meu peito, mas algo dentro de mim queria saber o que havia lá. Finalmente cheguei a uma sala ampla, iluminada por uma luz fraca e pulsante que parecia vir do chão. No centro da sala havia um altar feito de pedras antigas e coberto de musgo. Ao redor dele estavam figuras indistintas, sombras que se moviam lentamente, como se estivessem dançando em um ritual macabro. O ar estava carregado de uma energia densa e inquietante. Você chegou, disse uma das sombras com uma voz gélida. Estamos esperando por você. O pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava recuar, mas as sombras começaram a se aproximar lentamente. As vozes agora eram gritos desesperados. Libertem-nos. Você é nosso último recurso. Eu sabia que precisava escapar. Desesperado, procurei uma saída, mas as sombras pareciam se fechar ao meu redor. Com todas as minhas forças, consegui correr para o caminho de onde vim. Mas a caverna parecia ter mudado. Os corredores agora eram labirintos intermináveis, e os ecos das vozes aumentavam em volume. Finalmente avistei a luz da entrada e corri em direção a ela. Quando finalmente saí para o ar fresco da noite, olhei para trás e vi as sombras paradas na entrada da caverna, observando-me com olhos vazios enquanto os gritos diminuíam lentamente. Um arrepio percorreu minha espinha. Sabia que algo havia mudado dentro de mim naquela noite horripilante. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu na caverna, mas os ecos das vozes nunca saíram da minha cabeça. Às vezes ainda ouço aqueles sussurros em meus sonhos, um lembrete constante do que encontrei nas profundezas daquela escuridão e das almas perdidas que clamam por ajuda. Agora entendo que algumas verdades devem permanecer enterradas nas sombras e que há lugares onde as almas vagam eternamente em busca de libertação. A caverna pode parecer inofensiva durante o dia, mas à noite esconde segredos horripilantes sob sua superfície tranquila, segredos que podem muito bem me consumir se eu não tomar cuidado. E assim sigo em frente com um peso no coração. Sei que fiz uma promessa àquelas almas perdidas e que suas histórias ainda precisam ser contadas, mesmo que isso signifique enfrentar novamente o terror das sombras que habitam aquele lugar esquecido pelo tempo.